Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui reunido com você para nós iniciarmos a análise de uma bateria de 10 questões da banca VUNESP com o tema Argumentação Lógica, para que você possa fortalecer a sua preparação e assim conseguir obter o êxito que você espera no dia da sua prova. Ao todo serão 10 questões, verificaremos como que a banca costuma abordar essas questões em provas, para que você seja cada vez mais bem preparado para poder encarar esse desafio no dia do seu concurso. Portanto, vamos iniciar então a partir de agora. Venha comigo para essa resolução de bateria de 10 questões. Vamos lá! A primeira questão diz o seguinte: se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Ele pergunta, pode-se afirmar corretamente que... E aí você tem as 5 alternativas para poder marcar a resposta correta. Primeiro, isso é uma questão de argumentação lógica. Por quê? O enunciado, ele coloca uma série de premissas, uma série de proposições, e no final das contas a banca pergunta qual é a resposta correta, ou seja, o que nós conseguimos corretamente concluir a partir da análise das premissas que são colocadas no enunciado. Primeiro passo é pegar essas premissas e organizá-las para posteriormente começar a trabalhar a análise dessas premissas. Então vamos iniciar a nossa análise. A primeira premissa ele diz: se Maria é bonita, então Carlos é rico. Então, perceba que nessa primeira premissa nós temos uma condicional. Na segunda premissa, se Ana é feliz, então José é um herói. E aí depois ele coloca, na terceira premissa, sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. E aí depois ele pede qual é a conclusão que nós conseguimos afirmar a partir da análise dessas premissas. Vamos então organizar cada uma dessas premissas. Eu vou organizar essa primeira que diz: se Maria é bonita, então Carlos é rico. Então, essa primeira premissa que eu vou chamar de P1, eu coloco: se Maria é bonita, então Carlos é rico. A segunda premissa, que eu vou chamar de P2, diz que se Ana é feliz, então José é um herói. Depois, na terceira premissa, ele coloca: Maria é bonita e Ana não é feliz. Ana não é feliz. E a partir daí, a gente vai começar a organizar a nossa argumentação para poder fazer a análise das premissas e conseguir chegar ao resultado desejado. Lembrando que na lógica proposicional, quando nós falamos sobre proposições compostas, elas podem ser representadas simbolicamente. No caso, se então é representado por uma setinha para a direita, e no caso do e, que é uma conjunção, é um acento circunflexo. Primeiro, analisando as 3 premissas que nós temos nas 2 primeiras condicionais e na nossa última temos uma conjunção. Perceba que, se eu quiser aplicar um método para poder resolver essa questão de argumento, a princípio eu julgaria que todas as minhas premissas são verdadeiras, caracterizando um método que nós chamamos de método das premissas verdadeiras. A ideia é considerar o resultado de todas sendo verdadeiras, só que você não vai começar nem pela primeira premissa e nem pela segunda, porque a primeira premissa e a segunda premissa são condicionais, e quando nós falamos no valor de uma condicional, existem 3 possibilidades da condicional ter um valor lógico verdadeiro. Ela será verdadeira quando as duas são verdadeiras, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou quando as duas são falsas. Então eu não vou começar a minha análise pela condicional. Eu vou começar a minha análise pela terceira premissa, que a terceira premissa é uma conjunção. Porque a conjunção só há
uma possibilidade dela ser verdadeira. Isso só vai acontecer quando as duas proposições envolvidas também forem verdadeiras. Então, eu descubro que Maria é bonita é uma proposição verdadeira e também descubro que Ana não é feliz também é uma proposição verdadeira. Perceba que a gente está aplicando o método das premissas verdadeiras. A partir do momento em que a terceira premissa nós consideramos sendo verdadeira, é porque, consequentemente, nós temos agora a noção do valor de Maria é bonita, que é verdadeiro, e de Ana não é feliz, que também é verdadeiro. Lá na primeira premissa, aparece Maria é bonita. Se o valor dela lá embaixo foi verdadeiro e novamente aparece a mesma informação, esse valor aqui continua sendo verdadeiro. Na segunda premissa, aparece que Ana é feliz, e Ana é feliz é o oposto de Ana não é feliz. Se Ana não é feliz é verdadeiro, Ana é feliz é o oposto, logo isso é falso. Lembrando que nós estamos trabalhando com a técnica, que é a técnica das premissas verdadeiras. Então, se a técnica é a técnica das premissas verdadeiras, eu vou considerar o resultado de todas as outras premissas sendo verdadeiros. Então, essa primeira premissa, para mim, ela tem que ser verdadeira, só que isso aqui é uma condicional, e uma condicional, quando aparece a Vera Fischer, ou seja, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ela acaba ficando falsa. Como eu quero que essa condicional seja verdadeira, não pode aparecer Vera Fischer em hipótese alguma, então eu chego à conclusão que Carlos é rico, necessariamente também tem que ser verdadeiro. Já analisei também a minha primeira premissa, lembrando que a minha segunda premissa, como eu estou trabalhando com a técnica das premissas verdadeiras, eu quero que a minha segunda premissa também seja verdadeira. Só que isso é uma condicional, e a condicional só fica falsa se aparecesse Vera Fischer. Só que essa condicional está começando com Fischer, então não tem como aparecer Vera Fischer. Eu já sei que essa condicional e toda condicional que começa com falso, eu já sei que ela será verdadeira. Então, independentemente do valor lógico da proposição, que é José é um herói, se essa condicional ela começa com falso, eu já sei que ela será verdadeira. A partir daí, perceba que nós conseguimos descobrir o valor de quase todas as premissas. Afinal, nessa primeira, eu sei que Maria é bonita é verdadeiro. Descobri que Carlos é rico também é verdadeiro. Descobri que Ana é feliz é falso. Descobri que Ana não é feliz é verdadeiro. Porém, eu não consegui cravar qual é o valor correto de José é herói. Porque José é um herói, ele pode ser falso, ele também pode ser verdadeiro. Isso não atrapalhou a nossa análise de argumento, mas nós não conseguimos realizar nenhum julgamento em cima da expressão José é um herói. A partir dessa análise, a gente vai observar as alternativas e detalhe, se a técnica das premissas verdadeiras, a conclusão válida será aquela que tiver uma conclusão verdadeira. Ou seja, a princípio eu considero premissas verdadeiras e se eu tiver uma alternativa que no final seja verdadeiro, esse será o nosso gabarito. Porque se eu tiver premissas verdadeiras e conclusão falsa, seria um argumento inválido e eu invalidaria um formato de argumentação. Nesse caso, quando nós utilizamos a técnica das premissas verdadeiras, a princípio a gente considera o resultado de todas as premissas sendo verdadeiros para encontrar uma alternativa que seja verdadeira, que será a nossa conclusão válida, logo que será o nosso gabarito. Vamos analisar então a letra A. E a letra A, perceba e cuidado que nós temos um conectivo, que é o conectivo OU, que é a ideia de disjunção. A letra A está dizendo Carlos é rico ou José é um herói. Carlos é rico, qual é o valor? É verdadeiro. José é um herói. Não consigo identificar qual é o valor de José é um herói. Porém, a gente sabe que o comportamento da disjunção, a disjunção só será falsa se as duas proposições também fossem falsas. Como aqui uma já foi verdadeira,
independente do outro valor, eu já sei que essa disjunção terá um resultado verdadeiro. Inclusive, eu já sei que esse será o meu gabarito, portanto, a resposta é a letra A. A letra B ele dizia que Carlos não é rico. Ora bolas, se Carlos é rico é verdadeiro, Carlos não é rico, isso aqui é falso, porque é o oposto. José não é um herói. Não tem como eu saber, porque não deu para saber qual é o valor de José é um herói, logo também não daria para julgar essa informação, José não é um herói. Na letra D está escrito, José não é um herói e Carlos é rico. Carlos é rico sabemos que é verdadeiro. Porém, José não é um herói, eu não consigo saber se ele é ou se ele não é um herói. Logo, a conjunção ela até seria verdadeira se as duas proposições fossem verdadeiras. Só que eu desconheço o valor dessa proposição e dessa forma eu vou desconhecer o valor lógico final. E a letra E está dizendo que José é um herói, só que eu desconheço essa informação porque eu não consegui definir o valor dela na segunda premissa. Então eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Logo, a única que eu tive a certeza de que o resultado foi verdadeiro, ainda que eu não tenha a real noção da expressão José é um herói, se essa proposição específica, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, a disjunção ela só será falsa se as duas fossem falsas, como uma já foi verdadeira, então eu sei que o resultado daquela disjunção será verdadeiro. Então a primeira questão, a nossa resposta é a letra A. Tudo bem? Vamos agora analisar a segunda questão, acompanhem comigo. Temos aí o enunciado da questão número 2, novamente uma outra questão de argumentação lógica. Vamos analisar com calma, perceber os detalhes, para que nós possamos, com total segurança, acertar a questão e que você consiga levar esse conceito na hora da sua prova, tá bom? Vamos à análise então da questão número 2. Se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping. Se Luana foi ao shopping ou William foi correr, então Armando foi estudar. Sabe-se que Armando não foi estudar, portanto, conclui-se corretamente que temos aí novamente uma outra questão de argumentação lógica. Perceba que a princípio enunciado ele traz uma série de premissas e no final ele quer saber o que é correto concluir. Vamos então iniciar com calma. Primeiro eu vou identificar quais são os conectivos que estão caracterizando cada premissa do nosso enunciado. Acompanhe comigo. Nessa número 2, ele já começa falando de uma condicional, que nós temos aqui o conectivo que é o se, então. Detalhe importante, essa condicional a banca VUNESP gosta de chamar de implicação, ou de implicação material, tudo bem? Então isso é a mesma coisa que condicional. Depois ele fala, além de se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping, ele diz... Se Luana foi ao shopping ou William foi correr, então Armando foi estudar. Perceba que aqui nós temos uma condicional, porque nós temos o se então, e aqui nós temos uma disjunção, que é o conectivo ou. Depois ele coloca, sabe-se que Armando não foi estudar. Essa expressão Armando não foi estudar é uma proposição simples, porque não há conectivo lógico. E aí depois ele pergunta o que é correto concluir. Vamos lá. Ao todo nós temos uma premissa, duas premissas, três premissas no nosso argumento. Então a gente vai organizar essas ideias a partir de agora. Primeira premissa, se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping. Segunda premissa. Se Luana foi ao shopping,
William foi correr. Então, Armando foi estudar. A terceira premissa é: Armando não foi estudar. E a partir daí, a gente pode trabalhar a nossa técnica de argumentação. Perceba que na primeira premissa eu tenho apenas uma condicional. Na segunda premissa, além da condicional, eu tenho uma disjunção. E na terceira premissa, eu tenho uma proposição simples. Opa! Se eu tenho uma proposição simples na terceira premissa, eu posso aplicar novamente a técnica das premissas verdadeiras. O que eu vou fazer então? Eu vou considerar que essa terceira premissa ela tem um resultado verdadeiro. Logo, eu consigo deduzir que Armando não foi estudar também tem um valor verdadeiro. E assim eu começo a minha questão de argumentação. Lembrando que se eu estou utilizando a técnica das premissas verdadeiras, é porque todas as minhas premissas deverão ter o mesmo resultado verdadeiro. Só que a próxima premissa que eu for analisar é a premissa em que estiver a expressão Armando não foi estudar, porque se estiver essa expressão, ela será verdadeira, ou o oposto, dizendo que Armando foi estudar, porque seria o oposto verdadeiro, logo seria falso. E isso a gente encontra na premissa número 2. Na premissa número 2, aqui no finalzinho, diz que Armando foi estudar. Armando foi estudar é o oposto de Armando não foi estudar. Então, se não foi estudar é verdadeiro, foi estudar, isso aqui é falso. Só que se eu estou trabalhando com a técnica das premissas verdadeiras, perceba que o resultado da segunda premissa também tem que ser verdadeiro. E aí surge uma dúvida de muitos alunos que é a seguinte: professor, quando numa proposição eu tenho uma disjunção e eu tenho uma condicional, quem é que eu resolvo primeiro? Quem é que eu coloco dentro do parênteses ou não coloco? Simples. Prevalece a ideia da condicional, porque toda condicional ela une o que vem antes da setinha para a direita, ou seja, o que vem antes do então, que é o que nós chamamos de antecedente, que nesse caso é todo esse pedação aqui, e o que vem após a setinha para a direita, que é o que vem após o então, que a gente chama de consequente, que é esse pedacinho aqui. Então, se eu estou unindo antecedente e consequente, se o meu antecedente é uma proposição composta, aqui essa estrutura eu coloco dentro do parênteses. Beleza? E perceba o seguinte, eu estou falando que essa condicional, no final das contas, tem que ter um resultado verdadeiro. E se ela tem que ser verdadeira, não pode aparecer em hipótese alguma a tal da Vera Fischer, porque se aparecer Vera Fischer numa condicional, ela fica falsa. Como eu quero que essa condicional seja verdadeira, é porque necessariamente o resultado que está dentro desse parênteses tem que ser falso. Isso aqui é uma disjunção. E a disjunção a gente sabe que ela só será falsa quando as duas proposições também forem falsas. Então eu descubro que Luana foi ao shopping é falso e que William foi correr também é falso. Porque aí esse parênteses que é essa disjunção, quando as duas são falsas, esse parênteses todo fica falso e toda condicional que começa com falso, ela será verdadeira, porque ela só seria falsa se começasse com V e terminasse com F, se aparecesse Vera Fischer. Beleza, então eu acabei descobrindo o valor de Luana foi ao shopping, que é falso, e de William, que foi correr, que também é falso. Lá na minha primeira premissa, lembrando que estamos trabalhando com a técnica das premissas verdadeiras, na primeira premissa aparece a informação Luana foi ao shopping. Luana foi ao shopping é falso. Se aparece novamente essa informação, ela continua sendo falsa. Só que a técnica que nós estamos adotando é a das premissas verdadeiras, então eu quero que o resultado dessa primeira premissa também seja verdadeiro. Só que nós temos uma condicional aqui. E a condicional, se aparece Vera Fischer, ela fica falsa. E eu não quero, então, que ela seja falsa. Então, a Vera Fischer não pode aparecer.
Logo, a expressão José foi ao cinema, necessariamente ela tem que ser falsa. Prontinho. Descobrimos o valor de todo mundo. Ó. Descobrimos que José foi ao cinema, é falso. Que Luana foi ao shopping, é falso. Descobrimos também que William foi correr, é falso. Ou seja, que Armando foi estudar, é falso. Que todas as afirmações que foram dadas aqui, na verdade, elas são falsas. E aí pergunta, qual é corretamente o que a gente pode concluir a partir dessa análise? Letra A. William foi correr. William foi correr? Não, William foi correr, isso é falso. Luana foi ao shopping. Luana foi ao shopping também é falso. José foi ao cinema. José foi ao cinema? Não, também é falso. Então não é a letra A. Letra B. William não foi correr? William foi correr é falso, logo não foi correr é verdadeiro. Luana foi ao shopping? Luana foi ao shopping é falso. José foi ao cinema? José foi ao cinema é falso. Então não é a letra B. Letra C. William não foi correr. William corre é falso. Quando ele não corre, é verdadeiro. Luana foi ao shopping é falso. Quando não foi ao shopping, é verdadeiro. José foi ao cinema. José foi ao cinema, isso é falso. Não é a letra C. Letra D. William não foi correr. William correr é falso. Não foi correr é verdadeiro. Luana foi ao shopping. Luana foi ao shopping é falso. José não foi ao cinema. José foi ao cinema é falso. Não foi ao cinema é verdadeiro. Não pode ser também o gabarito, porque o gabarito tem que indicar que tudo é verdadeiro no final. Letra E é o nosso gabarito. Olha só. William foi correr é falso. Logo, não foi correr é verdadeiro. Luana foi ao shopping é falso. Luana não foi ao shopping é verdadeiro. José foi ao cinema é falso. Logo, José não foi ao cinema é verdadeiro. As três foram verdadeiras, portanto, o nosso gabarito da número 2 é a letra E. Tranquilo, né? Por enquanto, tudo ok. Vamos agora para a próxima questão, questão número 3. Acompanhe comigo. Vamos lá. Novamente, uma questão de argumento, uma questão bem interessante abordada pela Banca Vunesp, uma questão que não é tão simples assim, que necessita de muita técnica, de muita análise, para que a gente consiga desenvolver com tranquilidade esse próximo desafio. A princípio, você percebe que nas premissas você tem novamente uma série de condicionais, só que existem algumas dificuldades aí que são colocadas na análise das alternativas e que a gente vai superar esse desafio para que a gente consiga desenvolver melhor essa técnica. Primeiro acompanha comigo o enunciado que eu vou explicar para você melhor esse conceito. Vamos lá. Número 3 diz: se Débora é mãe de Hugo, então Marcelo é baixo. Se Carlos não é filho de Débora, então Neuza não é avó dele. Sabendo-se que Marcelo é alto ou que Neuza é avó de Carlos, conclui-se corretamente que... Vamos lá. Primeiro passo para resolver essa questão é identificar com calma quem são as premissas e destacar os conectivos de cada uma delas para a gente organizar a nossa argumentação. Vem comigo, ó. Na primeira nós temos se Débora é mãe de Hugo, então Marcelo é baixo. Temos o conectivo se então, logo temos ali uma condicional. Depois temos se Carlos não é filho de Débora, então Neuza não é avó dele. Depois aparece, sabendo-se que Marcelo é alto ou que Neuza é avó de Carlos, agora temos uma disjunção, e aí ele pergunta o que é corretamente concluir, o que é correto concluir. Logo temos uma premissa, duas premissas, três premissas. Vamos organizar então? Premissa 1,
Premissa 1. Se Débora é mãe de Hugo, se Débora é mãe de Hugo, então Marcelo é baixo. Segunda premissa, que eu vou chamar de P2. Se Carlos não é filho de Débora, Carlos não é filho de Débora, então Neuza não é avó dele, ou seja, Neuza não é avó de Carlos. Neuza não é avó de Carlos. Aí depois, na terceira premissa, ele coloca Marcelo é alto ou Neuza é avó de Carlos. E a partir daí a gente vai começar a análise das nossas alternativas para verificar qual é o gabarito correto. Qual é a primeira ideia que eu quero passar para vocês? Primeiro, quando a gente trabalha com a técnica das premissas verdadeiras, que foi o que nós fizemos nas duas questões anteriores, a gente só costuma trabalhar essa técnica quando a gente percebe que nas premissas temos conjunção ou proposição simples. Isso tem uma justificativa. Se eu estou trabalhando com premissas verdadeiras, se eu percebo que na minha premissa tem uma conjunção, eu vou considerar que o resultado dessa conjunção é verdadeiro, e isso vai permitir que eu consiga descobrir o valor de todas as proposições envolvidas. E se na minha premissa for uma proposição simples, eu vou julgar que ela tem um resultado verdadeiro, e aí eu consigo descobrir qual é o valor lógico dessa proposição simples correspondente. Só que perceba que nessas três premissas, eu não tenho conjunção e também não tenho proposição simples. Pelo contrário, na primeira premissa eu tenho uma condicional, na segunda premissa eu tenho uma condicional e na terceira premissa eu tenho uma disjunção. Então eu não vou utilizar essa técnica, que é a técnica das premissas verdadeiras. Não dá para usar esse conceito. Eu vou utilizar um outro conceito, que é uma técnica chamada método da conclusão falsa. Como é que funciona essa técnica? Essa técnica eu só posso aplicar se tiver na minha conclusão uma disjunção, uma condicional ou uma proposição simples. Só que ao invés de começar pelas premissas, eu vou começar pela minha conclusão. Eu vou começar considerando que a minha conclusão ela é falsa e vou verificar as minhas premissas. Se eu perceber que a minha conclusão é falsa e garantir que todas as minhas premissas são verdadeiras, aí eu teria premissas verdadeiras e conclusão falsa, e o comportamento do argumento seria um argumento inválido. Agora, se eu partir da minha conclusão sendo falsa e perceber que pelo menos uma premissa ficou falsa, é porque foge do comportamento de invalidez, logo o argumento se torna um argumento válido. Se eu quero encontrar nessa questão o que é correto concluir, qual será a nossa alternativa? Pegar uma das alternativas que se encaixa nesse nicho de possibilidades e começar dizendo que essa alternativa tem o valor falso para trabalhar com a conclusão falsa e tentar comprovar que pelo menos uma dessas premissas no final das contas vai ficar falsa. Porque se isso acontecer, será o nosso gabarito. Porque o gabarito será um argumento válido. Se eu considerar que a minha conclusão é falsa e eu conseguir constatar que todas as premissas são verdadeiras, seria inválido. Mas se eu começar da minha conclusão falsa e conseguir perceber que nem todas as premissas foram verdadeiras, aí foge do comportamento de invalidez e eu digo que o argumento passa a ser um argumento válido. Então, se essa será a nossa estratégia, perceba que dentre as 5 alternativas listadas, na letra A eu tenho uma proposição, que na verdade diz que Hugo e Carlos são irmãos. Na verdade, essa proposição aqui representa uma proposição simples,
porque quem são irmãos? São Hugo e Carlos. Então aqui, por mais que tenha esse E não é considerado um conectivo lógico. Perceba que nós temos aqui uma proposição sem conectivo, afinal temos apenas uma ideia única de que Hugo e Carlos são irmãos. Na letra B, nós temos aqui uma conjunção. Na letra C, nós temos Hugo e Carlos não são irmãos, que é a oposição da letra A. Na letra D, nós temos o conectivo ou seja, nós temos uma disjunção. E na letra E, nós temos novamente uma proposição simples. Eu vou começar a minha análise da conclusão falsa pela letra D, porque a letra D ela tem uma disjunção e ela cai exatamente nesse contexto da conclusão falsa. Eu vou partir do princípio que essa letra D, que é a minha disjunção, que seria a minha conclusão, que essa disjunção ela será considerada um resultado falso, porque o método que eu estou utilizando é o método da conclusão falsa. Nesse caso, eu considero que Débora não é mãe de Hugo, é falso, e que Carlos é filho de Débora, também é falso, porque a disjunção só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. E agora eu vou trabalhar as minhas premissas do enunciado. O objetivo agora é tentar validar o argumento. Como é que eu vou validar essa alternativa D? Simples. Se eu comecei dizendo que a conclusão é falsa, eu vou tentar comprovar que pelo menos uma dessas premissas também é falsa. Porque se isso acontecer, o meu argumento é válido e a letra D é o gabarito correto. Perceba o seguinte, nessa primeira premissa está aparecendo Débora é mãe de Hugo. Verificamos que Débora não é mãe, é falso. Logo, Débora é mãe de Hugo, isso é verdadeiro. Na segunda premissa, está dizendo que Carlos não é filho de Débora. E aqui nós percebemos que Carlos é filho de Débora é falso. Logo, não é filho de Débora, isso é o oposto. Então, é verdadeiro. Essa técnica da conclusão falsa é muito interessante, porque, na verdade, o objetivo dela é tentar invalidar o argumento. Como é que eu invalido? Partindo do princípio que a minha conclusão é falsa e tentando comprovar que todas as premissas são verdadeiras. Porque se as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Mas se eu tento invalidar e eu não consigo, que foge dessa característica, aí eu passo a ter um argumento válido. Como o objetivo inicial do método é tentar invalidar o argumento, eu vou tentar considerar todos os resultados das minhas premissas sendo verdadeiros. Essa primeira premissa, então, ela tem que ser verdadeira, só que isso é uma condicional. E a condicional, quando aparece Vera Fischer, ela fica falsa. Então, esse aqui não pode ser F em hipótese alguma se não aparece a Vera Fischer. Essa minha primeira condicional, eu quero que ela seja verdadeira, portanto, aqui, Marcelo é baixo, necessariamente tem que ser verdadeiro. Detalhe, na minha segunda premissa, eu também quero que o resultado dessa condicional seja verdadeiro, porque o objetivo a princípio é tentar invalidar o argumento. Só que essa condicional eu quero que ela seja verdadeira, em hipótese alguma pode aparecer a Vera Fischer, porque se aparecer Vera Fischer, ficaria falsa. Então isso aqui não pode ser F. Logo eu entendo que Neuza não é avó de Carlos, isso tem que ser verdadeiro novamente. E perceba que na terceira premissa, nós temos Marcelo é alto, que é o oposto de Marcelo é baixo. Se Marcelo é baixo é verdadeiro, Marcelo é alto é o oposto, logo é falso. E aqui nós temos Neuza é avó de Carlos, que é o oposto de Neuza não é avó. Neuza não é avó é verdadeiro, logo Neuza é avó de Carlos é falso. E nós temos uma disjunção para analisar. E a disjunção ela será falsa quando as duas também são falsas. Perceba que eu tentei invalidar e eu invalidaria se a minha conclusão fosse falsa e todas as premissas fossem verdadeiras. Só que o que aconteceu aqui? A minha primeira premissa foi verdadeira, a segunda também, porém a terceira ela foi falsa. Ou seja, eu não consegui invalidar um argumento
Porque formato de invalidez seria se a conclusão fosse falsa e se todas as premissas fossem verdadeiras. Como isso aqui não nos remete a um comportamento de invalidez, é porque o nosso argumento é um argumento válido. E se o argumento é válido, a nossa alternativa correta é a letra D. Tudo bem? A gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais da nossa correção de bateria de questões sobre argumentação lógica. Fique ligado, daqui a pouco eu estou de volta.